Michele Soares versus Ben Mendes falando sobre discriminação sexual. Não conheço muito bem a Michele, sei que é uma mulher trans, acredito que já foi policial de alguns cortes aí que eu já vi, mas conheço muito bem a cara do Ben Mendes, não vou muito com ela, mas vamos ver o que eles têm a discutir sobre isso. Fica aí comigo e vamos assistir e ver se eles têm pontos interessantes ou não e dar nossos pitacos de opinião e reflexões sobre o tema. Não tem um lugar de fala, mas o Ben Mendes também não tem e falou um monte de coisa, provavelmente. Então vamos agir também. Prejuízo. O que a esquerda fez com o movimento trans foi um prejuízo, porque recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Engraçado que quando a Peraí, peraí, decisão peraí, é peraí. do Bora lá. E já começou com acusações fortes o Ben Mendes, né? Falando que a esquerda prejudicou a discussão trans com a questão do STF. Não sei se vocês sabem, eu não sei se ele vai falar sobre isso, mas o STF legislou sobre algumas situações. E aqui, quando eu falo legislou sobre algumas situações, eu não estou imputando um problema do STF. Quando o legislativo se recusa a lidar com certos temas, é normal que as coisas vão para a justiça, né? Vão para alguma jurisprudência, né? E precisem ser legislados ou lidados por outros poderes, né? Então é normal quando um tema mais cabeludo que nenhum político quer pôr a mão vai para o STF ou para algum outro, ou para o executivo, né? Fica na mão do Lula e um deles precisa reagir e fazer algo sobre esses temas. STF, eu lembro de ter equiparado o crime de homofobia ao de racismo. Acredito que o mesmo valha para a transfobia, mas eu não sou um sábio sobre o assunto. Vamos ver o que aconteceu. Acho que a Michelle vai saber muito mais do que eu e tenho receio do que o Ben Mendes vai falar aqui. Bora lá. Supremo Tribunal Federal para equiparar transfobia a crime de racismo, vale, aí pode. A decisão da Suprema Corte do Reino Unido, aí já é ideológica. Mas o que o Supremo Tribunal Federal fez Eu foi dificultar o não sei qual movimento que foi trans de essa conseguir responsabilizar questão do quem Reino de Unido. fato comete transfobia, porque colocou transfobia como sendo tudo, e o que é tudo é nada ao mesmo tempo. Michele, sua pergunta. Segunda pergunta. Dois. Eu não entendi o ponto do Ben Mendes. Aparentemente ele acredita que o STF transformou transfobia em tudo. E sendo muito sincero, deixa a moto passar. Até hoje nunca vi ninguém ser preso por transfobia de verdade. Na verdade, o que eu vejo mais é gente trans sendo morta o tempo todo. Na opinião dele, né? Trouxe aí pontos fortes. Tá. Eu vou ficar nesse tema que foi entrada, porque eu acho ele importante. Primeiro, que a esquerda prejudica ao movimento LGBT, eu acho que a gente está de acordo com isso daí, porque eu acho que não existe nenhum lugar seguro para pessoas LGBTs na sociedade hoje. O ataque vem da esquerda radical, do centro, não importa quem seja. A decisão é sempre por interesses próprios e por pânico moral, né? Inclusive, a gente tem agora um projeto de lei que visa prender pais e médicos, né, que auxiliem na transição de gênero de crianças e adolescentes, que foi proposto pelo deputado federal Kim Kataguiri, né? Então, esse projeto de lei claramente faz um ataque ao bem-estar de crianças que precisam estar num acompanhamento para que possam, então, saber se são ou não são crianças trans. Bons pontos os dela, né? É engraçado que tudo que é do meio LGBT, às vezes até pautas raciais, vira um negócio meio de espantalho, tanto para a esquerda quanto para a direita. A direita a gente já espera, né? Porque eles vão falar, todo mundo vai ser trans, vão colocar mamadeira de piroca nas escolas e pipipi, popopó, agora todo mundo é gay. Isso a gente já espera. A questão da esquerda, acho que às vezes é como um palanque político, porque muitas vezes a gente vai usar esse discurso como nós vamos defender, mas eu acho que, pelo menos vendo, assim, eu não sou uma pessoa trans, né, não vou falar com propriedade, mas nessas pautas, num geral, existe uma demagogia muito grande, né?
e pouco se vê fazendo efetivamente. E daí eu acho que entra esse ponto que eu tinha falado de, por conta dessa omissão dos legisladores, e não é só de direita que é feito o Congresso, né? Às vezes a justiça vai ter que legislar. Não sei se ela vai por esse caminho, mas vamos ver que ela vai falar sobre isso, que eu estou bem interessado. Sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, isso vem de um movimento que, apesar de ser um partido político que submete, isso partiu da OAB Diversidade e partiu da ANTRA, junto com a OAB Diversidade, porque foram os advogados da OAB Diversidade que acabaram participando disso daí. A gente tem, inclusive, na OAB Diversidade, o selo a Empresa Amiga da Diversidade, os advogados que participam dessa premiação estavam envolvidos na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Qual era o problema da ausência disso daqui? Anterior à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não existia nenhum dispositivo, nem interpretação legal sobre a violência específica cometida contra pessoas LGBTs, não é contra pessoas trans. O entendimento é sobre a homotransfobia ou a LGBTfobia, né? E dentro ali da 7.716 de 89... Desculpa? São 2 minutos. E a pergunta... Tem informações de quais são as características de discriminação. Então eu queria entender qual é a dificuldade dentro do que está listado lá, porque não é só sobre racismo, de fazer uma leitura interpretativa, até porque a lei brasileira trabalha muito com interpretação, do que é transfobia baseado no que está escrito na lei 7.716 de 89. Vocês sentiram? Vocês sentiram? Não conheci a Michelle, não acompanho, nem nada. Mas gostei muito dessa sutileza no que ela disse. É basicamente... Qual é a sua dificuldade de ler o que tá escrito nesse caralho? Eu acho interessante ela trazer isso, porque não é de hoje que o Ben Mendes usa desses artigos até para se fazer presente, né, nos debates e afins. Ele é muito leviano, né? Ele pega algo, distorce para o que ele quer que isso pareça. Agora eu queria ver um pouco mais como ele vai responder isso. Perfeito. Assim, bora lá. Michele, o que aconteceu foi que quem vocês elegeram como representante não fez bem o seu papel. É papel do Poder Legislativo, e isso não é palavra minha, isso é palavra do ministro, à época, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que hoje, inclusive, está no governo Lula. Ele diz que é papel do Poder Legislativo criar leis penais, porque isso vem da Constituição da República, porque o Legislativo, ao criar a lei penal, ele vai descrever as condutas típicas. Então, quem está no Congresso Nacional hoje, que chegou lá levantando bandeira LGBT, criando no movimento LGBT a esperança de que seria representado, não está fazendo o seu papel, e o Supremo Tribunal Federal, então, tentando suprir essa lacuna, faz o papel mal feito. Por quê? Porque se os representantes do Poder Legislativo que estão no Congresso Nacional, se eles propusessem a lei para determinar, a lei penal para determinar o que é transfobia, estariam tipificadas as condutas do que é transfobia. Ele não tá respondendo a pergunta dela, né? Ele só tá ensejando o que ele já tava falando, que é transfobia. Mesmo ela já dando a linha que não era só transfobia, era questão de LGBTfobia. Isso particularmente me incomoda um pouco. Mas parte do que ele disse tá de acordo com o que eu tava falando. Existe uma demagogia na esquerda. Isso é claro, tá?
Ninguém tá aqui para falar que todo mundo é santo, que, normalmente a esquerda é menos pior. Mas será que ele vai chegar no ponto que ela perguntou mesmo? Será que ele vai realmente dizer, vai ler a lei, vai dizer sobre o que ela fala de fato? Então, a conduta típica. Sendo assim, quando qualquer pessoa cometesse aquela conduta do tipo penal, ela inequivocamente seria responsabilizada pelo crime de transfobia. O que o Supremo Tribunal Federal fez, por relatoria do ministro Celso de Mello, que foi, sim, um ato completamente político, porque o ministro, ele começa, eu também trouxe a decisão aqui, o ministro, ele começa o seu voto fazendo... Eu tenho uma pergunta sincera, assim, por que legislar por uma minoria? Porque um juiz no Supremo Tribunal Federal iria legislar por uma minoria, por um ato político. Assim, é uma pergunta pragmática mesmo. Assim, estamos num Brasil que é conservador. Maioria católica, maioria cristã, grande ascensão evangélica. Tem estudos que mostram que a geração alfa e a geração Z são mais conservadoras do que os millennials. E outras coisas que demonstram que no Brasil, o capital político de se ser progressista não é grande, sabe? O capital político de se defender LGBT, mulheres e afins, não é grande, porque não é maioria. Eu sei que ele não terminou de falar, tá? Não me julga. Não taca pedra. Mas é uma pergunta que eu me faço o tempo todo sobre esse tipo de acusação. Qual que é o ganho político de se fazer algo para defender LGBTs, se defender negros, se defender coisas que não são populares mesmo? Ser progressista no Brasil não é popular. Não é pão e circo. Não é você falar que vai matar pobre. Não é você falar que vai entrar na favela. Não é você falar que vai dar dinheiro para todo mundo, sabe? O que dá capital político no Brasil é justamente essa coisa midiática. É você pegar, é você falar esse discurso inflamado e tal. É você fazer coisas que realmente essa população mais conservadora, ou que às vezes tem outras necessidades que não são essas. E quando a gente fala de outras necessidades é porque a maioria não é a minoria, que deveria ser lógico, né? Já está na palavra. A maioria não vai ser afetada por isso e não vai gerar nada de realmente positivo com essa população. Qual seria o ganho político de se fazer esses atos políticos que algumas pessoas tanto defendem que o judiciário legislando, né, que é sim uma questão, é sim uma discussão, qual que é o ganho político que uma pessoa vai ter legislando em prol de minoria? Que o pessoal da direita fala tanto, que o pessoal que critica o judiciário mais ativo fala tanto. É algo que eu queria entender mesmo, porque para mim parece que mais uma vez estão construindo um espantalho. É aquele negócio. Meu, estão dando direitos para pessoas que estão sendo julgadas até hoje, sabe? Não faz sentido. Mas vamos lá, vamos entender o que o Benzinho quer dizer com isso. Algo que não é feito no direito. Porque o que inicia uma decisão judicial no direito, e qualquer constitucionalista de esquina vai saber, que é o relatório. O que é o relatório? No voto ou na decisão chamada sentença, quem está dando a sentença, o juiz, ele tem que fazer o relatório, ou seja, contar o caso que vai ser julgado. Depois ele entra na fundamentação, aí ele pode falar várias coisas, e depois o dispositivo. O ministro Celso de Mello, ele faz uma brevíssima constatação, como ele diz aqui, que não tem absolutamente nenhuma
nenhum caráter de fundamentação, ou seja, foi uma mera militância. E atrapalhou o movimento LGBT. Porque eu desafio a Michelle, que hoje está representando o movimento aqui, a dizer para mim, depois dessa decisão aqui, quantas pessoas que, de fato, foram criminalizadas por transfobia no Brasil. Pelo contrário, ela, inclusive, é público, que eu tô falando que é público, ela tentou responsabilizar um grupo de pessoas por supostamente ter cometido transfobia e ela não conseguiu. Por quê? Porque a justiça entendeu conforme lhe convinha que entendesse. Se quem está no Congresso Nacional hoje tivesse feito seu papel e não querido simplesmente ficar em Paris ou fazendo procedimentos jurídicos e procedimentos estéticos e se transformar. O ponto todo é que a própria direita perverte o sentido de certas causas e a esquerda acadêmica não leva o debate para quem realmente deveria levar. É complicado. Acho que tá falando daquele ponto que a gente conversou um pouquinho antes, mas é realmente isso. Acho que no geral a esquerda é muito academicista e demagoga. É cansativo, né? Como já diria, tem alguma música que fala isso, né? O preto essas pessoas, as minorias são material de estudo, né? Não necessariamente personagens principais nessas questões. Mas eu pausei o vídeo, esqueci porque eu tinha pausado o vídeo. Ele tá fazendo uma crítica aqui a Erika Hilton, né? Que dentro dessa esquerda é uma das poucas que realmente advoga por alguma coisa. E ele tá de novo entrando nessas polemiquinhas de espantalho moral. Cara, como pode uma pessoa em 6 minutos de vídeo já me cansar tanto como o Ben Mendes consegue? Meu pai. Mas beleza, bora lá. Na diva pop, se tivesse feito de verdade o seu papel, que é legislar, tipificar quais são as condutas que é transfobia, seria muito fácil, aí sim, punir quem de fato é transfóbico. Por que ele não cita nomes, hein? Já que ele é esse cara, né, que tá falando com tanta pompa sobre a pessoa, por que ele não tá citando nomes? Pera. Sei lá, bora. Eu não acredito que Mas a eu transfobia seja qualquer coisa. Sinto que a Michelle vai dar uma boa resposta. Pelas expressões dela, eu sinto que vem coisa boa. Eu acredito que a transfobia precisa ser coisas específicas. E eu acho que a Michelle também acredita nisso. Esse debate que nós estamos fazendo aqui, eu sei que a Michelle não vai fazer isso. Mas quem está assistindo a esse debate, ouvindo o que eu estou falando, que eu sigo a decisão do Reino Unido de que é a ordem cromossomial, essa pessoa pode me processar por transfobia. Você sabia disso? Eu posso ser... E eu acho que deveria. Sendo muito sincero, eu acho que deveria. Ai, cara. É patético isso, velho. Eu tô julgando ele, eu acho que ele é crente, eu não sei. Mas conservadores adoram usar a biologia quando lhe convém. Nossa, isso tá me cansando de verdade. Eu acho que eu não aguento 2 vídeos com Ben Mendes. Não aguento. Falei no início da live que ia ter, mas eu talvez não. Processado por transfobia, porque transfobia é tudo e é nada ao mesmo tempo. Porque nós não temos uma conduta... Michelle, você tá rindo, mas eu não tô entendendo por que você tá rindo. Quando você falou, eu não ri. Eu tô falando coisa que é muito séria. Eu também. Então, quem define... Peraí. Vamos rir também. Porra, velho. O que é crime não é ele é crente. O Supremo Tribunal Federal interpreta o texto legal. É o Congresso Nacional que deve definir o que é crime. E eu falo mais, eu falo para Michelle e para qualquer pessoa do movimento trans. Já que foi uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, essa decisão ela é instável, ela não é estável.
Sim. certo? Então significa que a qualquer momento o Supremo pode mudar o seu entendimento. Sendo assim, quem tem que legislar no Brasil não é Supremo Tribunal Federal. Quem tem que legislar no Brasil é o Congresso Nacional. Então, que o movimento LGBT... Assim, apesar dessas contradições no discurso dele, ele tem um ponto importante que é a legislação deveria passar por um Congresso. Mas temos um Congresso omisso, conservador, um Congresso ruim, um Congresso demagogo e perverso. E não é só culpa da esquerda. Apesar de tudo, ele tem pontos justos, sabe? Meus amigos do direito podem dizer melhor do que isso. Mas já é um ponto de discussão que todo esse ativismo jurídico do Supremo é algo ruim. E ele é algo ruim porque realmente não são decisões estáveis, são necessárias leis. E necessárias leis são PECs que alteram a Constituição, que realmente vão transformar isso em crime e tudo mais, mas não indo para essa linguagem que ele está usando, não indo para esse caminho que ele está usando de ir para a lei britânica, que, pelo pouco que ele falou, parece ser bem transfóbica, né? Porque XY não determinam nada, senão a gente não teria pessoas com mais de 2 cromossomos, que a gente vai chamar de mutações genéticas, ou que a gente já chamou de mutações genéticas, e continuam sendo pessoas e continuam tendo possibilidade de determinação de gênero, e não é o XY, XXY, etc., que vai mudar isso, né? O cromossomo, hoje, a gente já sabe que não diz tanto sobre essa questão, como já disse um dia, sabe? Acho que tem um ponto que o gênero é performático, né? Negar essa realidade, eu acho que é, no mínimo, canalice. Escolha pessoas que de fato legislem em prol da causa, façam o seu papel, e aí a sociedade civil vai questionar se os elementos do tipo são legítimos ou não. 3 minutos, Michele. Tá. Eu acho muito engraçado que você fala sobre a não especificidade, porque realmente não existe uma lei específica, existe uma interpretação pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que você sabe que é um dispositivo legítimo de ser submetido ao STF. Eu não preciso explicar isso para ti como eu tive que fazer lá no 20 contra 1 para algumas pessoas, tá? Mas é tão engraçado que você considere que tem que estar plenamente descrito, quando o racismo ele está plenamente descrito na 7.716. E ainda assim, quando eu vi tu sofrer racismo, e eu considerei aquilo racismo, inclusive pela lei, a justiça não considerou racismo. A gente até estava conversando isso aqui no off, lembra? Porque é um problema também. Que é um problema. Eu também acho então, que é um o problema. fato de estar... Gente, o Ben Mendes, ele é jornalista, não sei se ele estudou direito, mas sei lá, em qualquer matéria de direito você vai saber disso, né? A lei, a gente tem 2 caminhos de lei, etc, etc, mas não adianta você ter uma mega descrição da lei, porque o papel do juiz é justamente a interpretação. Então, acho que ela vai entrar nesse ponto. Escrito não impede que um juiz imbecil tome uma decisão imbecil. Eu acho que tu sofreu racismo e que aquele teu processo tu tinha que ter vencido. No entanto, tu fala assim, quem foi condenado, quem foi não sei o quê. O próprio Nicolas Ferreira sofreu 3 condenações super recentes por ações de transfobia. Uma delas contra a deputada Duda Salabert, na época que ele e ela eram vereadores, em que a decisão inicial era 80 mil de indenização e se terminou com 30 mil. Depois uma indenização coletiva pelo dano causado à comunidade de 200 mil reais. E agora, recentemente, que saiu essa semana aí essa decisão, para Kim Flores, que o Nicolas usou no seu perfil para dizer que era homem, para invalidar, para atacar e criar mentiras sobre a Kim, e foi condenado em pagar 40 mil reais pela transfobia. Você está falando, Michele, de processo civil, eu tô falando de criminal. Você está confundindo. Um parlamentar como o Nicolas Ferreira, ele raramente vai ser alvo. Eu tô até hoje, meu processo criminal com ele até hoje nem andou, tá? Já é um processo que está há 6 anos andando. Então, é um processo extremamente moroso, demora pra caramba e tem todos esses problemas que a gente conversou da legislação. Só que tem um problema que tu aponta muito pra Erika Hilton.
A ADO 26 ela é anterior à Erika Hilton. Sim, mas vocês tinham Mas, representantes lá. não, mas nós tínhamos representantes, só que Que não estão fazendo o papel. mas quem que coloca em pauta a votação da criminalização da LGBTfobia? O presidente da Câmara não tem que colocar em votação isso? Sim. Ele precisa colocar em votação. Sim. A Câmara não colocou em votação. Mas houve A ação, proposição? óbvio, Ô, bem, assim, a gente tinha combinado É no verdade, tempo. desculpa, ela mas- cede mas- deu mas- tempo, tá assim. certo. mas eu não me importo entendo, muito assim, nesses a galera não questionamentos. entende isso, Desculpa. mas é só pra Desculpa. gente mandar. É, Não, não, tá mas, certo. mas Desculpa. essa troca assim rápida eu acho Beleza, legítima, tá? Eu, tá bom. eu super levo na boa. Não houve nenhum movimento, nem durante os governos de esquerda, nem durante os governos de direita, de um presidente da Câmara que botasse isso em votação. E eu concordo contigo com a instabilidade desse entendimento, pelo simples fato de que, no momento em que a Câmara votar, ela pode dizer: não é crime ser homofóbico, não é crime ser transfóbico, e não haver uma lei que enderece essa situação. Pode ocorrer isso daí. Da mesma forma que nosso direito de casar também não é lei. É um entendimento do CNJ lá de 2013. Então a sociedade, a comunidade LGBT como um todo, vive um mundo de instabilidade no Brasil. E se você entende isso e te causa revolta, como me causa revolta, eu acho que tem muito mais você que entrar nessa luta que eu tô para que haja uma legislação realmente específica do que você dizer: ah, mas a instabilidade é isso, aquilo. Eu acho que a gente tá muito mais alinhado do que parece, né? Parece que tu tá sendo o meu oposto, mas na verdade tu tá concordando até com a instabilidade que eu mesmo detecto nessas... Boa. Acho que esse primeiro vídeo é esse. Eu não consigo ouvir muito bem Mendes, mas tem pontos e pontos aqui. E no final das contas, acho que o maior problema de tudo, essa questão da legislação e do judiciário, é a Câmara. Né? Há quantos anos a gente tem uma Câmara de Deputados bizarra? Né? Se a gente for pegar ali principalmente desde o Eduardo Cunha, a negociata da Câmara virou algo pior do que sempre foi. Né? Desde que Temer e Bolsonaro trouxeram, principalmente os dois, trouxeram dispositivos para fazer com que a Câmara virasse quase um parlamento mesmo, usando emenda PIX, usando esses mecanismos de troca de apoio. O presidente da Câmara é o cara que manda e desmanda, e o cara não colocou uma proposta de reduzir a jornada a 6x1, que é uma proposta extremamente popular, mas que desagrada a um lobby, que é proibido no Brasil, mas que existe. Ele vai trazer esse tipo de lei para botar em pauta? Porque assim, se ele botar em pauta e por algum milagre a esquerda conseguir alguma coisa razoável para os LGBTs, isso vai virar um grande caos social, um grande caos para as pessoas. E se a direita conseguir colocar que não, agora não vai... agora homofobia não é crime, racismo não é crime, transfobia não é crime, eles perdem um espantalho muito grande. Né? Você perde um chamariz de voto que é tiro no pé, pô. Ninguém vai fazer isso. E pautas polêmicas, ser muito sincero, não são boas pra ninguém. Nem quem vence, nem quem perde. É por isso que você não vai escutar o Lula falando sobre aborto. Né? Isso é fato. Sim, a Câmara sempre foi bizarra. E a Câmara sempre teve muito poder. A gente sempre teve uma Câmara de Deputados bizarra, o nosso Estado é oligárquico, eles governam para os ricos e usam discursos baratos para se manter no poder. Exatamente isso, e foi isso desde sempre. Eu lembro de uma professora da faculdade mesmo, que falava sobre a influência da Câmara de Deputados no Império. E a gente, não só a gente, né, monarquistas... E essa turma meio bizarra acredita que na época do Império era o imperador que mandava em tudo, então se tiver um imperador bom, as coisas boas vão acontecer. Não, também tinha uma câmara, era uma câmara que era censitária, então ali eles só iam ser ricos, governando para ricos, mas que também governavam o país a partir dali, né? Apesar do poder moderador e de tudo, então sempre foi. Mas eu acho que desde esse rolê
depois da democratização, né? Desde o Eduardo Cunha e essas trocas de favores, as coisas ficaram muito mais acentuadas. Mas vamos pro próximo vídeo. Aparentemente o debate vai esquentar um pouco aqui. Não sei o que vem agora, mas Michele ri na cara de Ben Mendes. O debate sobre gênero esquenta. Vamos ver se eu consigo aguentar esse vídeo até o final. Primeira pergunta, 2 minutos. Pois não. Michele, nós sabemos, como pessoas públicas, que as nossas manifestações e posicionamentos no debate público, eles devem ser pautados com a máxima seriedade possível, afinal, nós não estamos conversando sobre trivialidades. Nós estamos, na verdade, debatendo questões que afetam diretamente a vida e o futuro das pessoas, de multidões de pessoas. Posto isso, Michele, eu gostaria de te dar a oportunidade de corrigir algo que você disse que não é verdade no debate do Spectrum. No minuto 2:37, um debate que já está chegando a 1 milhão de pessoas que assistiram. No minuto 2:37... Acho que esse debate do Spectrum foi 20 qualquer coisa versus ela. Não sei se eram 20 conservadores, 20... Eu não vi. Eu, particularmente, tô meio cansado desse formato. Participei de um. Mas... Nossa, muito preguiça. Mas vamos ver, vai. 7:03, você disse o seguinte, abre aspas. O Reino Unido, ele está fazendo, através de financiamento de uma pessoa bilionária, já vem esse movimento há muitos anos, que é da J.K. Rowling. Houve um passo atrás dado em relação às políticas de diversidade e acompanhamento de pessoas trans. Inclusive, o sexo das pessoas passou a ser, então, o balizador. Passou a não existir gênero, digamos assim. Então, a decisão do Reino Unido, ela não é uma decisão baseada na ciência. Ela é uma decisão política e ideológica. Pois bem, Michele, eu vou te dar a oportunidade de corrigir essa informação, que ela não é verdade. Qual a informação que não é verdade? Você não citou qual que não é. É isso que eu disse. Você disse que é uma decisão política e ideológica. Ah, mas é uma decisão política e ideológica. Posso? Já tô no meu tempo? Sim. Beleza. Vou explicar porque é uma decisão política e ideológica. Porque o gênero social dos seres humanos, ele não é, nem nunca foi binário. Isso não existe. A própria Torá e o Talmud, que são livros que servem como base dos primeiros livros da religião cristã, eles possuem 7 gêneros e depois 6 gêneros, tá? Nos livros anteriores à Bíblia cristã. Em outras sociedades, como as tribos Samoa, que tem as Fa'afafine e as Fa'afatame, que são pessoas que nascem de um sexo biológico X, mas expressam em um gênero diverso daquele sexo biológico. No México nós temos as Muxes, que são um gênero reconhecido. Na Índia nós temos as Hijras. Na Tailândia nós temos as Kaotei. Então o sexo, ele nunca foi e não deveria ser balizador para o gênero, até porque nós entendemos o sexo biológico há menos de 200 anos e aos poucos a gente vem entendendo mais. Até o entendimento do SRY, que é o fator determinante genital, a gente só descobriu nos anos 90, que é um dos processos inicializadores para a presença de uma genital. Então antes era o quê? O que era o que definia a genital, né? Então essa informação ela não é falsa de maneira nenhuma, porque não existe nenhuma relação da biologia com o gênero social das pessoas. Inclusive a gente define que nós somos divididos em 4 quadrantes como seres humanos, que seriam a nossa identidade de gênero, a nossa expressão de gênero, a nossa orientação sexual e a nossa orientação romântica, né? Então são quadros diversos que não estão associados à biologia. As nossas interpretações sobre o nosso eu estão muito mais ligados aos nossos esquemas cerebrais do que propriamente ao nosso sexo biológico. Então esse reducionismo que é feito do sexo biológico também é errado. Por quê? Porque o sexo biológico humano não é binário, ele é bimodal. Por ser bimodal, significa que nós temos 2 picos de maior ocorrência
de algumas configurações de sexo biológico e uma distribuição um pouco menor para além dessas duas. Só que a gente tem o costume de tratar o sexo biológico como se ele fosse binário. Então dizer que não é uma decisão baseada na ciência é olhar para a ciência e dizer existem pessoas intersexo. Dizer que não é uma decisão baseada na ciência é olhar para outras sociedades que têm gêneros diferentes, inclusive na história. As Hídras são reconhecidas desde antes do ano 1200. Existem registros históricos anteriores à Bíblia sobre a presença de Hídras. E assim, pausei ela. Sabe outra decisão que teoricamente foi baseada em ciência, que também foi muito presente no Reino Unido? Eugenia. Então, sei lá. Só jogar uma pílula aqui para trazer um pouco, né? E tem outra coisa que me incomoda muito, é as pessoas usando a ciência como se fosse algo neutro, como se a ciência não tivesse lados. É como se, para algumas coisas, a ciência é uma lei pétrea e para outras coisas ela é questionável. Quando sempre é questionável, existem coisas que, se você já esteve na academia, você vai saber disso. Existem coisas que são mais aceitas e coisas que são menos aceitas ou teorias descartadas, né, ou comprovadamente errôneas. O reducionismo vem sempre de um lado suspeito, estranho. É o cara que vai pegar formato de crânio e dizer que isso é isso, que um crânio maior é isso, um crânio menor é isso. Ao longo da história, essa justificativa de usar uma teórica ciência como artifício para algumas coisas, ela sempre foi muito complexa, né? O racismo e a escravidão moderna, né? Moderna, tendo visto o uso histórico da palavra moderna. A era moderna era da formação dos Estados Únicos, monarquias, etc. Né? A escravidão do Atlântico, né? Ela foi justificada não só com argumentos religiosos, mas também com argumentos científicos, que hoje a gente sabe que não estão certos. Assim como a gente já sabe também esses pontos que a Michelle trouxe. O gênero, né, ele não é só XY ou XX. Ela citou pessoas intersexo. Eu tinha falado outra vez, né, não é só XXXY. Existe uma gama de coisas, uma gama de pessoas, uma gama de possibilidades que a gente exclui nessa simplificação da ciência. Né? Não está usando a ciência, é viés científico, moldar a ciência para propósitos políticos. Tem vários exemplos disso. Exato. É isso. A ciência demanda o método científico e também é discussão. Né? É o rolê de estar sempre em troca, né? Em troca entre pares e afins. Mas, como eu tinha dito antes, é sempre um crente, um conservador, querendo usar a ciência ou questões científicas, jargões científicos, a moda caralha quando lhe convém, não é? As Kaotei na Tailândia é a mesma coisa. Então a gente não pode pegar e tentar olhar para o gênero binário estabelecido na cultura ocidental, que tem uma base religiosa cristã, e dizer, não, essa decisão aqui, ela não foi uma decisão ideológica, não, ela é uma decisão científica. É pura e exclusivamente ideológica, senão eles seriam separados gênero e sexo. Bem, você tem 3 minutos para comentar a resposta da Michelle. Perfeito. Michelle, você disse no debate do Spectrum que ela é uma decisão política ideológica. Só que, na verdade, não é, Michelle. Eu trouxe aqui hoje, inclusive, a decisão. E quem quiser ter acesso aqui pode ter acesso à decisão. É o julgamento da Suprema Corte do Reino Unido. Não é uma decisão ideológica e política. É a Suprema Corte do Reino Unido. Outro ponto, né? A decisão política, ela só vale quando é o outro que faz, né? Porque o STF, no outro vídeo a gente viu, o STF toma decisões políticas.
Supremo Tribunal Brasileiro toma decisões políticas, mas o Supremo Tribunal Britânico, ele só toma decisões científicas e jurídicas. Antes, eu tinha uma questão com o Ben Mendes, que era, eu não sei se ele é burro, inocente, ou se ele é canalha. Cada argumento dele me demonstra a terceira opção. Eu podia ficar aqui, 2 horas ouvindo a Michelle falar, porque ela fala bem, tudo que ela fala tem um embasamento bom. Agora o Ben Mendes, tudo que ele fala... E ela começa já no ponto 1 do julgamento, que é uma apelação, ela reconhece o risco de alguém sofrer discriminação. Ela coloca as mulheres, historicamente, como pessoas que sofrem discriminação. E mais abaixo, pelo contrário do que disse a Michelle no debate do Spectrum, ela diz que, por outro lado, a comunidade trans é duplamente, historicamente e atualmente, uma comunidade vulnerável, cujo parlamento tem mais atenção recentemente para proteger e dar as provisões estatutárias. Ou seja, o julgamento ele não começa atacando a comunidade trans. Pelo contrário, o julgamento ele não está sendo político-ideológico para retirar direito de pessoas trans como se fosse uma ideologia. Não, o julgamento é porque... Ele não deu nenhum argumento para justificar isso. Aquele momento que você se pergunta, isso é burrice ou isso é canalice? Porque nenhum texto jurídico, político e etc. vai ser... Precisamos matar pessoas, vamos criar leis. Sempre vai ter uma justificativa, sempre vai ter algo, mas o demônio está nos detalhes, né? É o Lúcifer em pessoa. Yoga, esse é o malvado Lúcifer que aparece na Santa Bíblia? É o Lúcifer em pessoa. E o demônio está nos detalhes, gente. Lei, decisões jurídicas, são floreios para... E mesmo quando vão contra as pessoas, vão ter esses floreios, vão ter verniz de legitimação e defesa. A questão é o conteúdo disso e como ele é aplicado. O Ben Mendes é bastante inteligente, formado em Direito e Medicina. Ele quer angariar capital político e virar Nicolas Preto. É isso. Acho que acho que um pouco, inclusive um pouco antes, ou um pouco depois da treta com o Brino, ele falou que ia tentar se candidatar a vereador por conta de uma decisão judicial e tudo mais. E que não é de hoje, né? Ele é o nosso Celso Russomano preto de BH, né? Mas sim, é por isso que cada vez que ele fala, eu acho que é mais canalice do que burrice. Isso é ainda pior. Pior. E no final, assim, sendo muito sincero, ele vai se tornar exatamente aquilo que ele criticou da outra vez. Um demagogo que vai usar da política para algo, provavelmente pessoal, né? A própria vontade dele de se candidatar à política é algo extremamente pessoal, né? Porque ele participou de um processo, perdeu o processo, levou para outro nível, perdeu o processo, pipipipopopó. Então agora eu vou entrar, ser político e mudar tudo isso aí. E mais uma vez a motivação política é pessoal, que já, para mim, já é nasce morto, né? Qualquer motivação política, ela deveria ser social, não pessoal. Mas aí já é outros 500, né? Mas eu tô ficando cansado do bem. Porra. Quem levantou a questão foi os apelantes, o For Women Scotland, que é uma... Calma, Michelle, relaxa, Michelle. É uma organização feminista voluntária cuja campanha quer fortalecer... Michelle, esse aqui é um documento legal. Quer fortalecer os direitos das mulheres e das crianças na Escócia. E aí, o julgamento, ele
está não em questões de ideologia, não em questões de Isso é uma leitura. Porra, esqueci o termo que eu ia falar, mas. Mais uma vez ele tá sendo canalha aqui, né? Porque falar que é um grupo feminista dentro das questões trans, gente, existem grupos feministas, SADFEM, que são contra pessoas trans desde que o mundo é mundo, tá? Isso não é esquerda contra a esquerda, nem nada nesse sentido. Ataques contra pessoas trans vão surgir desses grupos também, porque o feminismo e outras correntes vão desembocar, atacar outras pessoas, LGBT, etc, etc. Bora lá. negar o que a Michelle trouxe aqui como já existindo em outras civilizações, transgeneridade. Não, transgeneridade. O debate da decisão do Reino Unido é puramente legal para interpretar um ato de o ato 2010, que é o ato de igualdade 2010, que esse ato de igualdade 2010 está aqui, quem quiser ler, eu não estou falando palavras da minha cabeça. O ato de igualdade 2010 deixava em dúvida o que é mulher e o que é homem para fins de direitos, não de discriminação. Para fins de quê? Vamos lá. O ponto X, ela diz que interpretar sexo como sexo certificado cortará as definições de homem e de mulher e, pelo contrário, protegerá as características de sexo de uma forma incoerente. 1900. O que foi? Tá aqui, tá pra você. Eu conheço a decisão, eu tô admirado com como tu tá lendo ela. Não, tá em inglês, você quer que eu leia em inglês, você traduz? Você é da... Eu falo inglês. Então, eu leio em inglês e traduzo. Não, porque você tá... porque a forma como você fala parece que eu estou fazendo uma tradução equivocada. Não, eu estou fazendo a tradução... Vai ficar para o próximo episódio, bem. Agora ela vai fazer uma pergunta em 2 e no seu 5 você pode concluir no seu. Não, concluir em 30 segundos, pode? Beleza? Pode, 30 segundos. Na verdade, é o quê? A Suprema Corte do Reino Unido foi instada a decidir se valeria a EA, ou Equality Act, de 2010, e aí ela dispõe que homem e mulher será reconhecido de acordo com seu sexo biológico. Não tinha absolutamente nenhuma motivação ideológica. É legal e jurídica. Michele, sua primeira pergunta, você tem um tempo adicional? Né? Agora, vamos ouvir a Michelle. Eu daria 3 para contrapor, estourou um pouquinho, ela seria 2 para pergunta. Você vai ter 3 minutos, às vezes precisa contrapor o que ele falou, usar. Você tem 3 minutos para usar como quiser, desde que tenha uma pergunta. Não tem problema. Eu fico impressionada que tu lê a mesma decisão que eu li antes de tomar a minha posição e a tua interpretação ela é completamente diferente. Essa decisão, ela ignora, por exemplo, a existência de todos os quadros intersexo que não se encaixam no padrão do que seria biologicamente o que alguém chama de homem e biologicamente o que alguém chama de mulher. Na biologia, o nosso gênero, ele faz parte da regra binomial. É isso que o nosso gênero é. O teu gênero é homo, o teu epiteto é sapiens, tu é homo sapiens. Não existe gênero homem na biologia, nem gênero mulher na biologia. Então fazer uma lei que tenta basilar certas decisões pela biologia é uma coisa burra, porque uma pessoa que tem uma genital ambígua, ela é o quê? Ela é homem e mulher, ela tem os direitos de homens e os direitos de mulheres, ou as proteções de homens e as proteções de mulheres. As pessoas que têm tecido testicular e ovários, o que a gente faz com essas pessoas? Então, tipo assim, é uma decisão ideológica pelo simples fato de não olhar para a ciência e ver que não dá para fazer uma definição de homem e mulher pela biologia. Porque não está baseado na biologia. É simples assim. Então, já que a gente entrou nesse ponto, não vou usar uma das minhas perguntas, eu gostaria que você, bem, pudesse apresentar no seu tempo qual é a característica necessária, então, para que alguém seja enquadrado como mulher, qual é a característica necessária para que alguém seja enquadrado como homem, em que, nessas características, tu possa garantir que todas as pessoas que você entende serem mulheres estão incluídas nela e que todas as pessoas que você entende ser homem estão incluídas nela. Lembrando que você tem que dar um jeito de encaixar os intersexos aí também. Essa é a minha pergunta. Ok, 5 minutos, bem. Então, boa para pergunta. concluir ao que eu estava falando na outra rodada, não é uma decisão política ideológica, como a Michelle deu a entender no debate do espectro, é uma decisão da Suprema Corte para dar um esclarecimento a um ato de igualdade. Sendo que a exposição de motivos, ela coloca justamente o contrário do que a Michelle disse. Respondendo a sua pergunta, Michelle, eu vou ficar
com a decisão da Suprema Corte do Reino Unido. Respondendo à sua pergunta, eu considerarei, conforme a decisão do Reino Unido, que homem é conforme o seu sexo biológico, mulher é conforme o seu sexo biológico, e intersexo, a própria ciência, ela já responde o que é intersexo. Intersexo é uma variação, certo? E nós não estamos falando que não existe, é óbvio que existe, mas existir uma variação não isola. Assim, todo ser humano é uma variação. Estamos aqui depois de milênios, séculos de mutações, né? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Os pressupostos anteriores. Essa é a resposta? Essa é a resposta. Eu vou ficar com a decisão do Reino Unido. Quer comentar, Michele? Tinha 3 5 minutos. pra- 3 minutos pra Ah, você comentar. Tá, vamos lá. Dizer que chega a ser um nível muito inicial dizer que, eu vou ficar com a decisão do Reino Unido do sexo biológico. O sexo biológico, ele não é caracterizado por esse guarda-chuva chamado sexo biológico. O que é o sexo biológico? Nossos cromossomos, os nossos hormônios, as manifestações de alguns genes nos nossos corpos, as características primárias e secundárias dos seres humanos. Então, quando eu te pergunto qual é a característica necessária para que tu atribua alguém como sendo homem ou alguém como sendo mulher, eu estou procurando que tu me diga, dentre as características sexuais dos seres humanos, qual é a característica que define alguém como homem e qual é a característica que define alguém como mulher. Como você não respondeu nem qual é a característica primária, assim, essa aqui define alguém como homem. E essa daqui garante que todo mundo que tem isso aqui é homem. Essa daqui define todo mundo como mulher. E essa daqui garante que todo mundo é mulher. E aí, nos intersexos, essa aqui define que esse grupo de intersexos é homem, esse grupo de intersexos é mulher. Não teve nada, não teve uma resposta. A tua resposta foi uma não resposta. E isso fica, tipo... Não é porque uma corte decidiu, ela é uma decisão legal. A gente concorda nisso daí, porque passou por uma corte. Dizer que ela é uma decisão ideológica quer dizer que ela não passa pelo crivo da ciência em relação a esse assunto. O que a ciência diz sobre variações cromossômicas? O que a ciência diz sobre variações do desenvolvimento sexual? O que a ciência diz sobre características primárias e secundárias biológicas de seres humanos? O que a ciência diz sobre a influência dessas características em relação ao gênero da pessoa? O que a ciência diz sobre as influências hormonais dentro da gravidez sobre o gênero de uma pessoa? Nada disso foi considerado na decisão. E é por isso que eu digo que é uma decisão político-ideológica, porque no momento que ela passa a ignorar a ciência e ela tenta balizar num nível raso de conhecimento, um nível de 6ª série de escola, que tu pega um livro de ciências da 6ª série e tu vai ver essa informação lá... Qual a informação? Essa informação de sexo biológico ser macho e fêmea. Quando tu vê isso só no básico, tu diz assim, então para que as pessoas estudam para além daquilo? Por que as pessoas começam a estudar variações sexuais, variações cromossômicas, desenvolvimento sexual? Entende? Não dá pra gente se basear num conhecimento raso que vem de um livro de 6ª série e dizer que essa decisão não foi política ideológica. Ela foi política ideológica ao ignorar a ciência. Eu sei que às vezes é uma pílula difícil de engolir, mas não é porque ela é uma decisão feita numa corte que ela tá correta. A ciência, ela tem uma posição sobre isso e foi completamente ignorada por essa decisão. E, cara, ela literalmente... Eu vou encerrar por aqui os vídeos sobre o tema, porque eu tô ficando triste de ouvir o Ben Mendes falando, porque como o amigo tinha falado antes, um cara com inteligência, formado em medicina, formado em direito, falar coisas como ele tá falando, jogando a ciência do jeito que ele tá simplificando, é só isso. Mas esse cara, no mesmo debate, tá falando que toda decisão do Supremo Tribunal Britânico é acertada e as decisões que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro tomam não são acertadas porque não são jurídicas. E são políticas. Sei lá, isso me pega um pouco. E sim, é muito mais complexo do que isso. E a própria ciência, né? Talvez aqui mais as ciências humanas, talvez, que vão trazer essa questão de gênero e tudo mais, vão se debruçar muito mais sobre o tema do que dizer que é X, Y e XX, cara. E tem o intersexo, como ela falou, tem várias outras questões, tem as condições que a gente dizia que eram transtornos, mas que, de fato, são pessoas diferentes, né? Então é complexo. Não, o Ben Mendes, acho que assim,
todo cara que. Todos esses caras que se tornam de pessoas populares e vão querer angariar capital político, eles vão virar isso. E é isso que o Ben se tornou. Um grande chamador de capital político, e o problema é que ele vai levar várias outras pessoas bizarras junto com ele pra câmera, porque ele tem muita chance, dependendo do cargo que ele se candidatar, a conseguir. Exato. Acho que é complexo, é um tema complicado, e a gente não tem pessoas com a mínima capacidade de fazer esse debate, né, e formar essas leis e tudo mais. É por isso que a gente vai jogando isso muito para o judiciário, porque questões ficam eminentes e a gente precisa lidar com elas, mas a partir do momento que elas precisariam estar no legislativo, a gente não tem ninguém capaz de ter um debate sério e que esqueça, por um lado, o capital político para decidir sobre isso. Eu tô ficando triste. Eu tô ficando muito triste. Ai, a risada de desespero, viu? A risada de desespero. Principalmente depois de uma semana que a gente teve tão bizarra sobre a dosimetria e afins. Nossa, é isso. O Tiririca foi eleito e naquela. Quem podia imaginar que o Tiririca seria o pior dos nossos problemas, sabe? Porque, apesar de tudo, dele estar no Monte Trambique, pelo menos ele ainda tentou fazer alguma coisa para a classe artística dele, de circo e afins. O mesmo eu garanto aqui, eu dou minha palavra, eu postaria a minha gata. Garanto que o Ben Mendes não vai fazer nada pelas supostas da base dele. Nada.